Olá, pessoas queridas. Sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e agora nós vamos conversar um pouco sobre a semana do dia 3 ao dia 10 de maio, uma semana que tem muitas movimentações no céu. Bom, que movimentações são essas? Bom, a gente tem Vênus fazendo quadratura a Netuno, nós temos Mercúrio fazendo conjunção superior ao Sol, nós temos o eixo nodal migrando da polaridade de signos de Câncer, Capricórnio para Gêmeos, Sagitário, nós temos Lua cheia em Escorpião, e ainda temos Saturno ficando estacionário no domingo. Nossa, tem muita coisa, mas vamos começar do começo. E o começo é segunda-feira. A gente fala dessa semana começando na segunda-feira. Então, na segunda, nós temos esse aspecto tenso acontecendo entre Vênus e Netuno. Vênus é o planeta que rege relacionamentos, é valor, autoestima, fala como que a gente ganha e como a gente gasta dinheiro. Vênus tem a ver com o que nos atrai, pelo que nós somos atraídos e também como é que nós atraímos os outros, né? Então, Vênus tem várias atribuições, mas principalmente ela é muito associada com relacionamentos e parcerias, negociações. Já Netuno é um planeta que está muito associado a sonho, fantasia, tem uma qualidade onírica, como também tem uma qualidade muito idealista, muito utópica. Netuno pode falar de sonhos tanto no sentido positivo, aqueles sonhos que nos estimulam a realizar as coisas, aqueles sonhos que podem ser realizados realmente, e sonhos que também não passam de quimeras e de ilusões, viagem na maionese. Netuno fala de magia, ele é um planeta também de compaixão, que dissolve as barreiras, que dissolve as fronteiras. Então, com Netuno, a gente tem aquela percepção de que nós somos realmente apenas um, de que nós estamos todos interconectados nessa grande teia chamada vida. Netuno faz com que a gente perceba outras realidades. E aí nós temos esses dois planetas numa conversa muito tensa nesta semana, e lembrando que essa conversa ela vai se alongar por muito tempo. Por quê? Porque esse aspecto que acontece na segunda-feira é apenas o primeiro numa série de 3. Isso por causa da retrogradação de Vênus, que vai acontecer a partir do dia 13 de maio. Então, nós temos Vênus quadrando Netuno no dia 4 de maio, com Vênus direta. Daí, ela entra em retrogradação no dia 13, faz a mesma quadratura a Netuno retrógrada e, mais uma vez, já em julho, ela faz esse mesmo aspecto novamente direta. Então, o que pode representar essa quadratura? Como eu disse, Vênus, planeta de relacionamentos, Netuno, planeta de ilusões e fantasias. Então, de cara, a gente já vê que é uma mistura que fica um pouco esquisita e que demanda que a gente tenha uma atenção nas nossas relações. Primeiro, para a gente não criar expectativas demais a respeito dos outros, para a gente não exigir que essas pessoas nos preencham completamente, correspondam a todas as nossas expectativas. A gente precisa ter cautela também sobre como nós olhamos para os outros, porque talvez a gente esteja muito romântico e se recusando a ver a realidade que está colocada na nossa frente, a gente só olha o que a gente quer ver. Isso também pode não ser muito saudável. E outro aspecto que também pode dificultar um pouco essa semana é que Vênus tem a ver com dinheiro também, com o nosso senso de valor. Então, a gente pode estar muito confusa sobre esse senso de valor, a gente pode estar com a autoestima muito baixa, se sentindo um pouco insegura, e aí a gente tende a se desvalorizar muito mais. Aí a gente pode fazer maus negócios. Então, é uma semana, aliás, é um período, porque tem a ver com todo esse tempo que eu falei, vai até julho, é um período que demanda muita cautela, muita atenção nos negócios,
nas compras de valor mais expressivo, quando a gente vai comprar um bem que é um pouco mais, um valor mais agregado, a gente precisa também ter um cuidado, porque o nosso senso crítico não está na melhor forma. A gente pode levar gato por lebre, a gente pode achar que está fazendo um ótimo negócio e, na verdade, depois descobre que levou prejuízo. Então, precisa ter bastante atenção quanto a isso. De modo geral, esse aspecto de Vênus a Netuno também pode trazer um enfraquecimento das nossas barreiras, das nossas fronteiras. A gente tem dificuldade de se colocar de uma maneira mais firme nas situações. E, positivamente, isso ajuda a nós nos sentirmos mais conectados aos outros, a querermos ajudar, a nos colocarmos mais a serviço, ajuda a gente também a se sentir mais próximo, mais preocupado. Então, estimula a gentileza, estimula muito a nossa sensibilidade. E, obviamente, essas qualidades podem ser expressadas de um jeito bastante positivo. Estimula a criatividade, então, ajuda a gente a expressar melhor nossa imaginação e nossa criatividade, e para isso esse aspecto é muito bom também. Se a gente se alinhar com a expressão mais positiva, a gente pode sim tirar proveito. Do contrário, esse aspecto colore a semana de uma sensação muito grande de estresse, de confusão nas interações, de decepção. A gente pode se sentir muito insegura, meio deprimida, uma sensação de falta de direção, de não sei o que está acontecendo aqui, e isso fica meio chato, né? Do contrário, se a gente se conecta com o aspecto mais positivo, mais elevado, a gente vai poder expressar, como eu já disse, essa profunda empatia, a gente pode tentar ajudar as outras pessoas dentro daqueles limites do que é possível para nós no contexto que estamos vivendo. Então, aqui você vê... Opa! Aqui você vê, então, Netuno a 20,17 de Peixes, e aqui você vê Vênus a 20,17 de Gêmeos. Aqui está a quadratura exata entre eles. Como eu disse, quadratura que é apenas a primeira de uma série de 3, devido a essa retrogradação do planeta Vênus a partir do dia 13 de maio. Depois desse aspecto de Vênus, a gente fala agora de Mercúrio, que está fazendo a conjunção superior ao Sol, também na segunda-feira. Então, Mercúrio faz conjunção ao Sol no signo de Touro, nessa segunda, dia 4. A conjunção dita superior. Superior por quê? Porque o Sol está entre a Terra e o planeta Mercúrio. Essa conjunção é o ponto alto do ciclo de Mercúrio com o Sol, que nunca fica muito longe. Mercúrio nunca está muito longe do Sol. Mas ele vai fazer... E essa conjunção de Mercúrio com o Sol fala de como nós vamos planejar as próximas semanas. É um dia muito auspicioso, porque nós temos muitos insights, muitas novas ideias, e devemos ficar atentos a essas novas ideias, porque elas podem ser realmente muito preciosas. Mercúrio é o porta-voz do Sol. Então, quando ele faz essa conjunção, é como se ele estivesse fazendo uma reunião íntima com o seu rei para pegar aí os direcionamentos, as diretrizes dos planejamentos para essas próximas semanas. Quantas semanas? Até aproximadamente 30 de junho, que é quando eles fazem uma nova conjunção, dessa vez o Mercúrio retrógrado, lá em 30 de junho. Então, voltando para o agora, Mercúrio e Sol confabulam, fazem essa reunião, decidem o que vai ser importante nessas próximas semanas. E em Touro, eles estão falando de quê? Nós vamos pensar sobre o quê? Sobre dinheiro, sobre economia, sobre geração de valor. Nós vamos pensar sobre sobrevivência, como cuidar melhor do nosso corpo, do nosso conforto, do nosso bem-estar, como cuidar das nossas posses, dos nossos bens, como desenvolver mais autossustentação.
Isso porque Touro é um signo de terra, terra fixa, um signo que tem muito a ver com sustentabilidade, com gerar valor, gerar riqueza, com ciclos de produção de alimentos, com a nossa relação com a Mãe Terra. Então, todos esses assuntos entram na pauta dos nossos pensamentos, das nossas ideias e planejamentos nas próximas semanas e, obviamente, vão entrar na pauta também da grande mídia, dos setores de comunicação, já que Mercúrio rege as comunicações. Então, Mercúrio fica casime durante algumas horas e aqui você vê a conjunção exata, Sol-Mercúrio acontecendo a 14h51 do signo de Touro, logo depois do pôr do sol no mapa para Brasília. Então, essa conjunção fica exata por alguns minutos, começando às 18h27 no horário de Brasília. Então, aqui você vê Sol e Mercúrio em conjunção no signo de Touro, falando do que nós vamos pensar, onde vamos focar nossa capacidade mental para essas próximas semanas. Isso, como eu disse, ainda acontecendo na segunda-feira. E aí, um movimento também super importante que acontece esta semana, na terça-feira, é a mudança do eixo nodal dos signos de Câncer e Capricórnio para Gêmeos e Sagitário. Os nódulos lunares não são corpos celestes, eles são pontos virtuais que representam os pontos de intersecção entre o caminho da Lua girando ao redor da Terra com o caminho da Terra girando ao redor do Sol. É chamado nodos ou nódulos lunares. E é o trânsito desses nódulos lunares que determina onde os eclipses vão acontecer, em que par de signos os eclipses acontecem no período aproximado de 2 anos. Então, o eixo nodal estava trafegando por Câncer Capricórnio desde novembro de 2018, determinando que a maioria dos eclipses desse período ocorresse nesse par de signos, Câncer e Capricórnio. Falamos muito já disso por aqui, dessa necessidade de refletirmos melhor sobre família, sociedade, etc. Você pode olhar outros vídeos onde eu já falei mais sobre isso. E agora, esse eixo nodal migra para esse outro par de signos, agora mutável, Gêmeos e Sagitário, sendo que o nodo norte, cabeça do dragão, entra em Gêmeos e o nodo sul, cauda do dragão, entra em Sagitário. O que vai significar essa mudança? Gêmeos e Sagitário é um eixo que tem a ver com conhecimento, informação, a diferença entre conhecimento e sabedoria, informação, coleta e distribuição de informação, aprendizado e ensino, racionalidade versus intuição, ideias, troca, convívio, interação entre as pessoas. Tudo isso tem a ver com esse par de signos, mas também Gêmeos Sagitário tem a ver com fatos versus julgamentos morais, tem a ver com filosofia, tem a ver com sabedoria, com leis, justiça, e ainda com esse princípio da civilidade, já que Gêmeos é um signo de ar e Sagitário é um signo de fogo, então como que a gente convive também em sociedade? E aí entram as leis que mediam essa nossa convivência em sociedade. O nodo norte vai entrar no signo de Gêmeos. O que isso significa? Que a direção que nós devemos tomar daqui em diante, para as qualidades que precisamos desenvolver para evoluir, para continuar nos desenvolvendo positivamente, é a capacidade de estarmos ancorados no aqui e no agora, de lidarmos com os fatos do jeito que eles são, de estarmos no presente, de estarmos muito bem colocados dentro da nossa realidade imediata, do ambiente imediato. O que é o ambiente imediato? É a sua casa, é a rua que você mora, é o seu bairro, é a sua vizinhança. Então,
Não é tempo de nós tentarmos abraçar o mundo com as pernas, não é tempo de a gente tentar salvar, ajudar alguém lá do outro lado do mundo. Tente salvar, tente ajudar aqui do seu lado. Olhe para a sua realidade imediata, olhe para o seu entorno. É aí que você vai fazer a diferença. E lá para o outro lado do mundo, para tentar fazer alguma coisa, é o que a gente não deve tentar fazer nesse momento, porque a gente vai desperdiçar recursos, energia e tempo. Então, como é que a gente evolui? Estando focados no aqui e no agora, cuidando dos detalhes, cuidando dessa nossa vida no cenário mais imediato, aonde nós estamos inseridos. Uma outra coisa interessante é que com Gêmeos e Sagitário, o Nodo Norte em Gêmeos, o Nodo Sul em Sagitário, o que a gente também precisa ficar atentos? A gente atualmente tem vê um monte de pessoas querendo ensinar coisas que talvez nem saibam e nem dominaram ainda. Então, tem um monte de professor, tem um monte de figuras arrotando conhecimento sem saber exatamente do que está falando, né? A outra coisa também é um monte de gente usando discurso religioso de uma forma completamente inapropriada, em contextos completamente não apropriados para se usar um discurso religioso ou moralista. Então, com Gêmeos, a gente precisa se ligar em quê? Nos fatos. Temos que olhar para os fatos, temos que ser objetivos, racionais. Não é hora de fazer julgamentos de valor, não é hora de usar a questão moral para enfatizarmos nenhum ponto. E, principalmente, não é hora de a gente ter aquele ar professoral de que a gente sabe tudo, né? A gente sabe tudo, a gente sabe mais do que o outro. Pelo contrário, agora é hora de a gente voltar a ser estudante. Nosso caminho evolutivo nesse momento passa por termos a humildade de voltar a aprender, de nos colocarmos na posição do aluno, do estudante, que está super curioso para aprender coisas novas, novas informações, novos conhecimentos. Então, a gente precisa parar com essa coisa de achar que já sabe de tudo, que sabe mais do que A ou B, e olhar para aquilo que a gente não sabe e voltar a estudar, desenvolver esse gosto pelo aprendizado de novo. Então, não é momento de ser professor, é momento de voltar a ser aluno, de se encantar com o conhecimento da melhor maneira possível. Esse eixo nodal, como eu já disse, entra em Gêmeos Sagitário no dia 5, na terça-feira, já na madrugada. Esse eixo também, como eu disse, tem a ver com conhecimento, sabedoria, pesquisa, tecnologia, informação. Então, os eclipses vão passar a acontecer nos próximos 2 anos nesse par de signos, que vai ficar bastante mexido e vai movimentar bastante todos esses temas que eu falei agora. No dia 7, nós temos a Lua atingindo o apogeu do ciclo de Touro, ficando cheia em Escorpião. A Lua vai ser cheia às 17h20 do signo de Escorpião, às 7h45 no horário de Brasília, no dia 7. Essa lunação ocorre também em oposição a Mercúrio. A Lua em Escorpião, ela fala muito de trazer aquilo que estava escondido para a sombra, para a luz. Fala muito de lidarmos com tudo que é tóxico, de lidarmos, de expurgarmos, de eliminarmos aquilo que não serve mais. Ela faz um contraponto a Touro, ao Sol em Touro. O Sol em Touro, o signo de Touro tem a ver com o quê? Com acumular, com estabilizar, com nós desenvolvermos sustentação, seja no sentido material, seja no sentido do nosso senso de identidade. Então, Touro é um signo de terra, fala de nós desenvolvermos uma boa relação com o mundo material, de acumularmos também e de nos tornarmos sólidos, inclusive através de posses, de patrimônio.
de nós aprendermos a guardar, a preservar. Quando a gente chega em Escorpião, o signo oposto, que é onde a Lua vai ser cheia, precisamos analisar de tudo que a gente acumulou e preservou, o que não nos serve mais. O que agora já ficou pesado demais, já está, na verdade, criando uma estagnação, já está nos atrapalhando. Os apegos. Então, a gente precisa começar a eliminar aquilo que ficou excessivo. Então, acumuladores, tempo de liberar espaço. E tem uma frase que é muito pontual a respeito de Touro, que diz assim: não tem nenhum problema a gente ter coisas. O problema é quando as coisas nos têm, quando as coisas nos possuem. Então, essa é uma frase que está muito forte nessa alunação de Escorpião. Nós vamos falar mais disso durante a semana, sobre essa lua cheia em Escorpião. Nós temos ainda essa semana Mercúrio também sendo uma grande vedete, porque lá mais para o final da semana, Mercúrio vai ter uma conversa muito bacana com Plutão. Isso ajuda bastante a modificar muitos dos nossos pensamentos, a transformar algumas das nossas ideias, opiniões. Movimenta também aí a mídia com novas revelações. Mercúrio, no dia 10, já no domingo, também se indispõe com Marte, entra numa briga ferrenha com Marte, e aí é uma briga assim, muito teimosa, porque Mercúrio está em Touro, que já é uma posição de muita obstinação de pensamento, e Marte está em Aquário, que também é um signo fixo e não arreda o pé. Então, a gente tem aí um fim de semana sujeito a algumas quedas de braço, a troca colorada de opiniões, a discussões muito intensas e muito apaixonadas também. E, finalmente, um outro acontecimento muito importante no domingo é Saturno, planeta das estruturas e da realidade, estaciona para entrar em retrogradação no dia seguinte, já na segunda-feira. Então, com Saturno estacionando e entrando em retrogradação, qual é o convite da vez? Nós precisamos entender mais profundamente todas as estruturas que nos sustentam. Precisamos fazer uma grande revisão sobre essas estruturas. Precisamos revisar, repensar, reanalisar aquilo que nós realizamos nos últimos meses. Tudo que nós conseguimos construir, tudo que nós conseguimos colocar de pé, estruturar de fato. Isso foi válido, isso está bom, precisamos fazer ajustes ou não? Porque sempre que o planeta fica retrógrado, a gente diz que entra na moda o prefixo re. Revisar, rever, reanalisar, rediscutir, voltar atrás. Então, é um período propício para a gente voltar atrás em algumas coisas que a gente já fez, para a gente olhar aquilo mais de perto. Será que cabe fazer alguma mudança? Será que cabe a gente rediscutir esse projeto? Será que cabe a gente talvez até mudar algo que já estava completamente decidido? E Saturno, como eu disse, rege as estruturas que nos sustentam. Ele também é o planeta da realidade. Então, vamos revisar a realidade da nossa vida. Saturno também representa limites e as nossas limitações, nossa sensação de insegurança. Saturno rege a aplicação das leis. Então, tudo isso entra neste modo revisão por muitos meses. Mas a gente vai falar disso ainda bastante aí para frente. Vou mostrar aqui Saturno estacionário no dia 10 de maio. Já na madrugada, ele estaciona a 1h57 de Aquário. Então, esse Saturno também já sinaliza, é o primeiro a entrar em retrogradação de uma série de 4 corpos celestes, numa sequência de 4 dias, aliás, de 5 dias, como eu já tinha falado lá no vídeo sobre o mês de maio. Nós temos Saturno entrando em retrogradação no dia 11, Vênus no dia 13, Júpiter no dia 14 e
Palas Athena no dia 16. Eu tinha preparado mais um slide aqui que eu esqueci de mencionar. Esse slide aqui é do dia 9 de maio também, no sábado. Então, a gente tem um fim de semana aí bem movimentado. No sábado, nós temos a Lua em Sagitário fazendo oposição a Vênus e ativando a quadratura que Vênus faz a Netuno. Então, também o sábado está bem chatinho, está sujeito a muitas confusões. Lua oposta a Vênus, tem aí uma rivalidade feminina, um cenário muito sujeito, muito propenso a fofocas, a disse-me-disse, a situações assim embaraçosas, meio chatas. Então, a gente precisa estar muito atenta com tudo que a gente fala, para quem a gente fala. É bom esperar um pouco, é bom a gente não se precipitar nas interações para que a gente tenha certeza das informações antes de a gente ir para a briga, tá certo? Mercúrio, que rege Vênus, está aqui nesse dia em contato com Plutão e com Júpiter, mas também já quadrando Marte. Então, realmente é um cenário que demanda muita cautela nas nossas interações. Aliás, Mercúrio e Vênus vão estar em recepção mútua, quer dizer, um está morando na casa do outro. Isso ajuda a relação entre eles. Mas, mesmo assim, ainda demanda essa cautela e essa atenção por causa da quadratura com Netuno. E é isso, como eu disse, no domingo, a gente tem Saturno entrando em retrogradação. As coisas parecem que entram em stand-by e começam a desacelerar. Mas a gente vai falando disso nas próximas semanas. Eu desejo que você tenha uma excelente semana, que seja produtiva, que a gente consiga minimizar ou contornar essa possibilidade aí de confusões e de embrólios e se alinhar com um aspecto mais positivo de tudo isso. Exercer a nossa empatia, a nossa sensibilidade, tanto nas nossas relações mais próximas, quanto também em relação ao mundo, à humanidade de um modo geral. Uma excelente semana para você e para quem é novo, quem está chegando aqui pela primeira vez, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima! A gente vai se falando.